A minha ligação ao partido sucede logo após o 25 de Abril. Na sequência da minha entrada para o serviço militar, no dia 4 de Abril de 1974, eu sentei praça em Vila Franca, na Marinha. É nessa ocasião em que estou a cumprir a recruta que se dá ao 25 de Abril. Na sequência do 25 de Abril, sou eleito por uma comissão de representantes em Vila Franca. Daí as contradições surgiram e de castigo fui para os fuzileiros. Nos fuzileiros sublevaram-se as duas incorporações contra a prática fascisante dentro do quartel dos fuzileiros. O resultado disto é que eu fui preso, dado como indesejável às Forças Armadas, pelo facto de conseguir dirigir as duas incorporações com mais autoridade que os comandos deste mesmo quartel dos fuzileiros. Saído desse serviço militar nestas circunstâncias, uma vez que se confirmou de facto não existir nenhuma democracia, mas sim uma outra faceta do fascismo, acabo por me inscrever no liceu que não tinha feito anteriormente, e é aqui no liceu que um camarada militante do MRPP pela primeira vez me faz chegar um tapelar, e então eu percebo de forma clara e evidente que era o único partido que me dizia qualquer coisa, tendo em linha de conta a minha posição política face nas circunstâncias. Começo a frequentar a sede do partido em Moscavide e desde essa altura até agora sem intervalos. No dia 28 de maio de 1975, o partido tinha, nesse período, decidido uma campanha de luta contra o imperialismo e o social-imperialismo. E tinha até mandado imprimir cartazes nesse sentido, tendo em linha de conta estar ao largo de Lisboa as duas maiores frotas de guerra, tanto dos Estados Unidos da América, a NATO, e o Pacto de Varsóvia. E é exatamente no quadro de uma campanha contra o imperialismo e o social-imperialismo que o partido tinha tarefas a fazer dentro da sede, não só de realização de cartazes morais que normalmente aplicávamos na parede para que as pessoas pudessem ler diariamente, como também a colagem dos cartazes que tinham sido imprimidos na altura. Eis senão quando, numa dessas atividades, vamos a sair da sede, e esta é-nos fechada pelo copo, tanto de um lado como do outro, no quarteirão onde tínhamos a sede, e somos encurralados, sem hipótese de fugir, quando deparamos com os militares armados até aos dentes, como que se estivesse a acontecer naquele momento um golpe de Estado de uma natureza fascista. E apesar de resistirmos na entrada dos caminhonetes que nos levariam à prisão de Caxias, sem que soubéssemos naquele momento, à força fomos encafuados dentro do caminhão, e então nesta ocasião foram presos entre homens e mulheres em Moscavide cerca de 20 camaradas nossos. Recordo um pequeno pormenor. Dos 430 e tal camaradas, sem que naquele momento soubéssemos exatamente quantos seríamos, uma coisa sabíamos, que as mulheres e as crianças estavam numa ala, numa cela, nós, 150 homens, estávamos noutra, e mais 150 homens no outro lado. Na cela em que eu me encontrava, com mais 140 e tal, estavam entre outros Arnaldo Matos, Fernando Rosas, e num dado momento, um dos carcereiros não militar do Forte de Caxias vem dar um recado qualquer
e o camarada Arnaldo Matos aproximou-se das grades, estando nós presos, é evidente, e falou com uma tal autoridade para o carcereiro, que o carcereiro pôs-se em sentido numa atitude de respeito. Só não fez continência ao camarada porque se calhar esqueceu-se. É claro que neste período, que foi um período muito difícil, os carcereiros de que faziam parte a força repressiva dos fuzileiros atacaram estas celas, começando pelas celas das mulheres e das crianças. Ouvimos os gritos, mas por muito que tentássemos, nunca conseguimos arrebentar com as paredes, nem com as grades, por forma a socorrer as nossas camaradas mulheres e as nossas crianças. Quando estes carcereiros vieram atacar então as celas dos homens, começaram pela outra que estava ao lado da nossa. Nós destruímos, como forma estratégica de nos defendermos, as camas existentes dentro da cela e montámos uma barricada por trás da porta, por forma a impedir a entrada destes energúmenos. Viraram-se para outra cela e ouvimos então uns gritos, conseguiram entrar na outra cela e amascaram para lá uma série de camaradas, partiram ossos e para aí fora. Na nossa, nunca conseguiram entrar. A dado momento, depois de sermos atacados com água, com jactos de água de forte intensidade, com uma mangueira em que um dos fuzileiros com 2 metros de altura usava com aquelas alavancas, depois de termos água pelo joelho, há um intervalo em que há uns disparos para dentro da cela, pistola, que não nos atingiram, porque propositadamente ameaçaram-nos com uma granada junto aos ferros, à qual não tiraram a cavilha, e num dos momentos em que este fuzileiro trancou a agulheta, consegue aperceber-se de que nós já estamos com água pelo joelho, e eu pergunto a esse mesmo fuzileiro o que é que ele estava a fazer. E esse fuzileiro perguntou-me: ó 1435, o que é que estás aí a fazer? E eu respondi-lhe: o que é que achas? E a partir deste momento, nunca mais os fuzileiros atacaram os membros do MRPP. Lembro-me de alguns, mas como se tratava de um leque muito vasto de camaradas que foram presos um pouco por todo o país e depois fomos encarcerados em celas individuais, enfim, soube daqueles que foram presos em Moscavide, o camarada João Alexandre, várias camaradas mulheres e homens e muitos outros. Depois de Caxias, fomos transportados para a prisão de Pinheiro da Cruz. Tenho um episódio que não posso deixar de referir, que sendo colocados dentro de umas caminhonetes fechadas que serviam de transporte aos presos, em pleno verão, sem quaisquer condições de transporte, com que se de gado, ou pior do que se gado, tratasse, ia um homem especial. E esse homem era o Dr. Mendonça Neves. Um homem que era dos mais velhos dos que estavam a ser transportados para a prisão. Era um camarada psiquiatra que fez questão de, nesta viagem entre Caxias e Pinheiro da Cruz, não querer as melhores condições de comodidade dentro da carrinha, acedendo e insistindo com os mais jovens para que fôssemos nós nas melhores condições possíveis naquele momento. No período da greve de fome, que foi de grande intensidade, o camarada Mendonça Neves foi libertado por força da luta dos seus colegas no Hospital Júlio de Matos, do local onde vivia no concelho de Sintra, e é colocado à força fora da prisão, quando ele exigia ser libertado a quando de todos os outros. O camarada Mendonça Neves
integra mais tarde a comissão de médicos que vai observar as condições em que estávamos presos. Eu tinha sido torturado selvaticamente, tinham-me partido muitos ossos, sobretudo do pescoço para cima e mais o resto, e recordo o camarada Mendonça Neves ter dito para os carcereiros: este homem tem que ser evacuado com urgência, quaisquer circunstâncias que aconteçam com eles, vocês serão responsabilizados judicialmente. E é neste quadro que sou evacuado de helicóptero para o Hospital Prisão de Caxias, onde continuo em greve de fome e recusando a assistência médica dos médicos carcereiros, que não me mereciam naquele momento nenhuma confiança. Saio então da prisão ainda no estado de greve de fome, exatamente com os restantes camaradas todos. Portanto, sou dos últimos a sair.